Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Fundamentos de Mecânica. Como vocês podem ver no cronograma do curso, esse curso de Fundamentos de Mecânica vai falar sobre os fundamentos relacionados ao estudo dos movimentos dos corpos, né? Isso tudo está relacionado à mecânica. Então, se você for ver lá na sua ementa, a gente vai estudar basicamente dois grandes grupos, né, de tópicos, que seria a cinemática e dinâmica, tá? Então, o que significa cinemática, pessoal? Cinemática significa basicamente descrever o movimento dos corpos. Então, eu vejo um corpo que sofreu um certo deslocamento. Eu vejo um corpo que percorreu uma determinada distância, que gastou tanto tempo para fazer isso. Então eu consigo descrever qual foi a velocidade desse corpo, tanto a velocidade média como a velocidade instantânea, que são conceitos que a gente vai ainda explorar. Eu consigo descrever se esse corpo ele tem aceleração ou não. Ou seja, a cinemática é um estudo descritivo do movimento, sem eu me preocupar com as causas do movimento, tanto para iniciar o movimento, quanto as causas da modificação do movimento. Então, o corpo freou, o corpo acelerou, por que aconteceu isso? Então, isso não faz parte da cinemática, tá? O tópico que vai fazer o estudo das causas, tanto do início quanto da modificação do movimento, é o que a gente chama de dinâmica. Então, a dinâmica está basicamente associada ao estudo das forças que agem sobre os corpos e dos torques que agem sobre os corpos. Lembrando que nesse nosso curso, a gente vai fazer, né, a parte inicial, que é muito relacionada ao movimento de translação apenas dos corpos, né? Então, você tem aí 3 graus de liberdade, né? Então, é como se eu andasse em X, Y, Z. E depois a gente vai introduzir o grau de liberdade de rotação. Então, quando um corpo ele pode girar em torno de um determinado eixo, a gente introduz, então, essa grandeza denominada torque, tá? No início do curso, a gente vai falar basicamente das forças que agem sobre o corpo. Então, o nosso curso é basicamente esses 2 grandes tópicos, mas dentro desses tópicos aí a gente vê uma série de conceitos, né? A gente vai falar então sobre todos esses conceitos de cinemática, relembrar, né? Muitos deles foram vistos no ensino médio, né? Para essa cinemática a gente vai tratar hoje do caso mais simples, que é a cinemática unidimensional, ou seja, você olhar um corpo andando em linha reta, em uma dimensão, né? E o caso bidimensional e tridimensional, que é o caso mais geral, onde a gente vai analisar um movimento mais geral do corpo, tá? Para isso, obviamente, a gente tem que ter um conceito de vetores. Quais são as características principais, né, que a gente precisa para caracterizar um vetor completamente. A gente ainda vai falar de referenciais inerciais, de diagrama de corpo livre, das forças que atuam sobre um corpo, falar das 3 leis de Newton, né, que são as leis fundamentais da mecânica. Na segunda parte do curso, a gente vai falar de trabalho e energia. Então, basicamente, a gente vai conseguir resolver os mesmos problemas abordados, né, pelas leis de Newton, mas também uma quantidade maior de problemas, é um outro formalismo para a gente estudar o movimento dos corpos. Depois a gente vai falar dos conceitos de conservação da energia, conservação do momento, até a gente chegar na parte de rotação, né, em que a gente vai estudar tanto a cinemática rotacional, novamente, as variáveis principais que descrevem o movimento de rotação, como também a dinâmica rotacional, o que faz iniciar o movimento de rotação, o que faz variar o movimento de rotação. Tá? Então, basicamente, é sempre esses 2 blocos, cinemática e dinâmica, tanto associados à translação quanto à rotação. Para isso, pessoal, nós vamos trabalhar com diversos tipos de grandezas, né? E essas grandezas, elas podem ser basicamente grandezas classificadas como escalares e grandezas vetoriais. Então, o que são grandezas escalares? Grandezas escalares são aquelas que são completamente caracterizadas através de um número mais uma unidade,
né? A gente vai preferencialmente trabalhar com o sistema internacional de unidades, que a gente vai relembrar agora, né? Quais são as unidades do sistema internacional. Então, dando preferência sempre a esse sistema. Então, vamos pensar em exemplos de grandezas escalares, que eu caracterizo completamente a partir de um número que descreve basicamente a intensidade associada a essa grandeza, né? Então, por exemplo, massa. Massa é uma grandeza escalar. Então, para eu caracterizar a massa de um corpo, eu preciso de um número, por exemplo, 1, e a unidade no sistema internacional, quilo, né? Então, o número está associado à intensidade aí, né, da sua grandeza. Então, massa é exemplo de uma grandeza escalar. Temperatura, por exemplo, 30 graus Celsius. Graus Celsius não é sistema internacional. Kelvin é o sistema internacional, né? Relembrando aqui. O que mais? Altura. Então, a altura no sistema internacional é dada em metros, né? Altura, comprimento, são grandezas escalares. Tempo, uma grandeza que a gente vai usar muito ao longo desse curso. Tempo no sistema internacional dado em segundos, né? Existem outras unidades, obviamente. Pressão. Pressão é uma grandeza escalar. No sistema internacional é dado em newtons por metro quadrado, né? Então, vou até escrever aqui área, aproveitando, né? Comprimento, altura, uma dimensão, né? Unidade em metros. Área, então, sistema internacional, metro quadrado. Volume, também uma grandeza escalar, metro cúbico. E pressão, como o conceito é força por unidade de área, no sistema internacional é newton por metro quadrado, ou pascal. Vamos ver outras grandezas importantes aqui para esse curso de mecânica. A gente vai usar massa o tempo inteiro, temperatura não, desculpa, é tempo o tempo inteiro. Vamos usar distância percorrida. Distância percorrida também, então, dada em metros, tá? São exemplos aí fundamentais de grandezas escalares. Agora, qual que é a diferença para grandezas vetoriais, pessoal? Grandezas vetoriais são grandezas mais complexas. Então, eu preciso de mais informações para caracterizá-las. Então, lembra, vetor. Vetorial lembra um vetor. Para eu caracterizar completamente um vetor, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o tamanho do vetor, a intensidade do vetor. Então, eu preciso saber do módulo. O módulo é caracterizado, então, por um número, né? Direção, ou seja, a direção da linha desse vetor, né? Por exemplo, aqui Nordeste. E sentido. Na verdade, a direção aqui, né, é essa linha que está relacionada tanto aqui ao Nordeste quanto ao Sudoeste, né? O sentido é para onde aponta a minha seta, que no caso aqui seria o Nordeste, tá, gente? Então, pessoal, então módulo é o tamanho do meu vetor, direção é a linha de ação desse vetor, então é mais fácil, por exemplo, eu representar as direções mais simples aqui, direção Y, direção X, direção Z, por exemplo, saindo aqui do plano da página, né? E o sentido é eu colocar, no sentido de X positivo, no sentido de X negativo, Y positivo, Y negativo, por exemplo, tá? Lembrando que eu também associo a toda grandeza, né, mesmo sendo vetorial, uma determinada unidade. Então, vamos pensar em exemplos de grandezas que são mais complexas. Por exemplo, quando eu penso numa grandeza fundamental da mecânica, que é a força. Então, quando eu falo, alguém fez uma força, como é que eu caracterizo essa força? Olha, eu tenho que saber a intensidade dessa força. Então, exemplo, 2 newtons. Mas foi 2 newtons numa determinada direção e num determinado sentido. A gente vai ver ao longo do curso aqui, quando eu for falar de vetores, retomar essas informações, né? Como é que eu descrevo isso analiticamente? Como é que eu represento isso matematicamente?
Então, por exemplo, né, na direção x aqui, ó, x positiva. Esses aqui são chamados vetores unitários, que a gente vai relembrar, né, que tem esse chapéuzinho, eles indicam a direção do seu vetor. E o mais está indicando que é o sentido positivo do x. Então, força é assim, a grandeza, velocidade. O que é velocidade? Às vezes a gente responde rápido. Ah, velocidade é distância dividido pelo tempo. Então, cuidado, né? Quando eu estou falando de vetor velocidade, o vetor velocidade, ele é o deslocamento dividido pelo tempo. Deslocamento não é distância percorrida. Nós vamos relembrar isso aqui. No sistema internacional, então, a unidade de velocidade, metros por segundo. Aceleração, que é uma grandeza, então, derivada de velocidade. A aceleração tem a ver com a variação da velocidade no dado intervalo de tempo. Então, a unidade associada é metros por segundo ao quadrado. Essas são grandezas fundamentais aí que envolvem essas características a mais. Preciso de mais detalhes, né, para eu entender completamente essa minha situação, tá? Então, não se esqueçam disso. Sempre quando você for dar resposta no seu exercício, um número não significa nada, tá? O número sempre precisa vir acompanhado da unidade e acompanhado também dessas outras caracterizações, no caso de grandezas vetoriais. Tudo bem? Bom, pessoal, dando prosseguimento aí à aula, esse nosso primeiro tratamento aqui do movimento dos corpos, nós não vamos considerar as dimensões reais dos objetos no primeiro momento, tá? Então, imagina que eu tenho uma caixa. Essa caixa, vocês veem, ela ocupa um certo espaço, tá? E vamos supor que eu vou representar forças que vão atuar nessa caixa, vou estudar o movimento dessa caixa. Vamos supor que ela sofreu um determinado deslocamento, tudo bem? Então, a gente vai representar todos esses corpos como sendo partículas, como sendo pontos, tá? Então, muitas vezes vocês vão ver, olha, que eu vou desenhar um ponto no centro do objeto e vou tratar esse objeto como se fosse esse ponto. Ou seja, qual que é a mensagem aqui, pessoal? Um ponto, uma partícula, não tem grau de liberdade de rotação, tá? Então, quando eu for no final do curso estudar o movimento de rotação, aí sim eu vou considerar as dimensões reais dos objetos, tá? Aí eu vou associar um eixo de rotação ao objeto, mas nesse primeiro momento, não, tá? Então, isso aqui a gente chama de aproximação do centro de massa. A gente vai considerar que toda a massa desse corpo está localizada nesse ponto que eu chamo de centro de massa. E mais para frente no curso a gente vai inclusive definir esse ponto, definir equações relacionadas a esse ponto, que é super importante, né, para qualquer corpo, tá? Então, os corpos são partículas. Então, se eu for estudar o movimento dessa partícula, o que eu preciso fazer? A primeira situação minha é uma situação unidimensional, tá? A gente está estudando agora cinemática unidimensional. Então, pensa bem, eu tenho que definir o eixo de movimento. Como esse movimento é unidimensional, eu vou falar que esse aqui é o meu eixo X. Ela vai se movimentar transladando ao longo do eixo X, por exemplo, tá? Eu vou definir o sentido do movimento, para onde que ele é positivo, para onde que ele é negativo. Então, para isso, eu defino a origem do movimento, né? Que é o meu marco zero. Então, olha, a partir da minha origem, eu vou falar que se eu ando para frente da origem, esse vai ser o meu eixo X positivo, para trás da origem é meu eixo X negativo, e isso é totalmente arbitrário, tá? Eu estou colocando dessa maneira, tá? É a minha convenção. Você podia fazer o contrário, tá? Andar para trás significa positivo, tá? É só uma convenção. E aí, pessoal, vamos definir, então, a posição do corpo para diferentes situações. Então, notem que se o meu objeto está nessa posição x1, posição, ó, é uma grandeza vetorial. Por que posição é uma grandeza vetorial? Note lá, olha. Se a minha partícula foi para cá, ó, cadê o vetor que descreve a posição dessa partícula? É esse vetor aqui, ó. Que liga a origem, né, a esse ponto onde ela está posicionada, tá? Então, essa aqui é a minha posição x1.
Vamos supor que eu numerei isso aqui, ó. Vamos supor que estou andando de 2 em 2. Então, aqui é 2, aqui é 4. Esse é o meu eixo X. Meu eixo X é dado em metros. Então, a posição dessa partícula é 2 metros. Então, ó, tem um módulo. E como é que eu defino a direção e o sentido? Com o meu vetor unitário lá, ó. 2 metros positivos aí na direção de X, tá? Agora, vamos supor que a minha partícula, ela andou para uma posição x2, lá para o 4. Então, a minha nova posição, minha posição x2, é 4 metros, sempre definida em relação à minha origem, também na direção de x, tá? Lembrando que isso aqui, nós vamos revisar daqui a pouco, é chamado de vetor unitário, que indica a direção, a linha de ação ali do movimento, tá? Ok, pessoal? Então, a partícula saiu da posição x1, foi para a posição x2. Posição, então, representa uma grandeza vetorial, porque ela está sempre associada a uma origem, né? Então, o primeiro vetor que eu vou definir, a minha primeira grandeza aqui, vetorial, é o chamado deslocamento. Então, notem, se a minha partícula saiu da posição x1 e foi para a posição x2, cadê o vetor que representa esse deslocamento? Eu vou desenhar aqui de laranja, ó. Esse é o meu vetor deslocamento que eu vou representar pela letra D. Então, o que eu posso escrever aqui, ó? Meu vetor deslocamento, D, também é chamado do meu delta X, né? E ele representa, então, o quê? A diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, ó, notem do meu slide que meu vetor deslocamento representa x2 menos x1. Pessoal, como eu tô falando tudo em cinemática unidimensional, você pode até omitir, é como se só existisse o eixo x, tá? Então, você pode até omitir essa setinha para x2 e x1. Poderia falar, o deslocamento é x2 menos x1, porque aí eu tô tratando do módulo do meu vetor. Tá? É simplesmente pegar a posição final e subtrair da posição inicial. Porque eu já sei que é em x, porque no meu universo ali, 1D, só existe x, tá? Mas eu já estou fazendo a configuração mais formal para casos mais complexos de movimento, tá? Então, nossa primeira grandeza importante aí é o deslocamento, que é definido, portanto, como sendo a posição final menos a posição inicial, tá? Notem uma coisa, pessoal. Notem que deslocamento é diferente de distância percorrida. Como assim? Olha, notem que deslocamento é uma grandeza vetorial. Distância percorrida é uma grandeza escalar. Então, geralmente as pessoas confundem isso, tá? Vamos definir isso agora, ó. Então, como assim? Vamos supor que eu saí da posição x1, tá? Então, vamos supor que essa é a minha posição inicial. Então, eu saí daqui, me desloquei até a posição x2 e voltei à posição x1, tá? Então, vamos pensar qual foi o deslocamento desse corpo. Como é que eu trabalho isso? O deslocamento é, portanto, a posição final. Qual que é a posição final? x1, que ela parou no x1. Mas qual que era a posição inicial? x1 também. Então, o deslocamento foi 0. Não é isso? Porque eu voltei para a mesma posição que eu estava quando eu saí. Então, 0. E a distância percorrida? Distância percorrida, não. Na distância percorrida, eu fui e andei 2 metros, voltei andando 2 metros. Então, a minha distância percorrida, né, que é uma grandeza escalar, é 4 metros, tá? Então, não confundir deslocamento, que é um vetor, com distância percorrida, que é sempre positiva. Distância percorrida, não importa se eu ando para frente, se eu ando para trás, a distância percorrida é sempre positiva. Estou sempre andando, né?
Então, se o deslocamento é uma grandeza vetorial, pessoal, ele guarda esse sentido do deslocamento, quer dizer, para frente ou para trás. Então, vamos relembrar isso aqui, ó, olhando o nosso desenho. Olha, quando eu fiz um deslocamento, vou fazer um novo desenho aqui, tá? Vou fazer um novo desenho aqui. Então, imagina aqui tá o meu eixo X, aqui tá a minha origem. Vamos supor que eu vou sair da posição, ó, aqui é -1, aqui é -2, vamos supor que eu tô em metros. Vou para posição 1, posição 2. Então, vamos supor que a minha posição inicial é -2, ó. Então, essa é a minha posição inicial. Vou chamar de XI. Então, eu estava aqui. E parei aqui, tá? Parei na posição 1 metro. Que eu vou chamar de XF. Então, vamos pensar. Qual que é o meu vetor deslocamento? Meu vetor deslocamento é a posição final, que é 1 metro, né? Lembra que é XF menos XI. Tá todo mundo em X, então eu posso omitir essa seta aí, se eu quiser. Mas o sinal que o deslocamento vai me dar é importante, tá? Então, prestem atenção, ó. XF é 1. Menos, quanto que é a posição inicial? A posição inicial é -2, ó, porque tá atrás da origem, -2. Então, o meu deslocamento aí foi 1 mais 2, que é 3 metros. Deu positivo, pessoal. Então, o meu deslocamento foi 3 metros positivos na direção de X. Faz sentido isso, ó? Faz sentido, ó. No total, eu desloquei 3 metros para a frente. Eu andei para frente, né? Então, o sinal positivo do deslocamento indica que eu andei para frente. Agora, vamos fazer uma outra situação, que é uma situação aqui em vermelho, em que agora eu estou na posição 2, que eu vou chamar aqui de XI, e fui para a posição -1, que eu vou chamar de XF. Então, vamos avaliar essa situação. Deslocamento vai ser igual a XF menos XI. Posso considerar aqui, omitindo as setinhas, porque tá tudo em X. Posição final, -1. Posição inicial, menos, posição inicial que é 2. Então, o meu deslocamento foi igual a -3 metros na direção de X. Faz sentido isso, ó? Qual que é o módulo desse vetor? O módulo é 3, ó, porque eu andei 1, 2, eu andei 3 metros, ok. Eu andei 3 metros e o menos indica o quê? Que eu andei para trás. Então, toda vez que aparecer um deslocamento negativo, não tem problema nenhum. Isso só se indica que você andou para trás, ok? Então, de novo, aí o sinal da grandeza vetorial guarda exatamente o sentido do movimento. Não se esqueçam disso. Muitas vezes, pessoal, nós vamos tratar dos movimentos dos corpos através de gráficos. Então, o primeiro gráfico importante para a gente analisar é um gráfico de posição. Ó, o eixo Y representa a posição X do objeto. Então, geralmente, gráfico confunde as pessoas, mas ó, não se perca nos gráficos. Você só precisa olhar para os eixos. O que o eixo está te dizendo? Ó, o eixo vertical está me dizendo que eu estou andando em X. Ok? E o eixo horizontal está indicando o passar do tempo. Então, o movimento, ó, embora tenha um eixo vertical aqui, esse movimento é todo em X, tá? Se o movimento é todo X, existe uma origem, que a gente sabe. Então, vamos interpretar esse gráfico para a gente entender qual que é o estado de movimento desse tatu. Olha lá, ó, no instante t igual a 0, que é bem aqui, eu estou em qual posição? X é a posição do seu tatu. Eu estou na posição 0, então o tatu está aqui na origem. Passados 1 segundo, ele continua... Ó, ah, não, peraí, desculpa, gente. É a linha verde que indica o movimento aqui. Então, desculpa, volta lá, ó. No instante t igual a 0, qual que é a posição do tatu?
menos 2, né? Ó, é a linha verde que está indicando a posição. Então, eu estou na posição menos 2. Então, aqui eu começo o meu movimento, ó, que é a posição inicial. Passados 1 segundo, onde eu estou? Na posição menos 2. Outro segundo, menos 2. Então, eu continuo aqui o tempo inteiro. Então, qual que é o estado de movimento desse tatu? O estado de movimento é repouso, porque passa o tempo e eu não saio da posição que eu tô, tá? Então, muito cuidado com esses gráficos, porque a tendência, a gente bate o olho ali na reta verde e pensa assim, ah, eu tô andando pra frente, ah, eu tô andando em linha reta. Então, muito cuidado com os eixos do seu movimento, para você identificar, né, a situação real ali de movimento do objeto, tá? No próximo vídeo, a gente vai caracterizar a grandeza, velocidade.